Uma auditoria feita pela Controladoria Geral da União aponta falhas contábeis de 202 bilhões de reais na gestão de 5 ministérios durante o governo de Jair Bolsonaro. O repórter Bruno Pinheiro com as últimas informações. Bruno, bem-vindo, bom trabalho. Quais são esses ministérios e essa investigação pode resultar em quê? Em 5 ministérios referente ao exercício de 2022. A você um ótimo dia, quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Esse relatório que foi divulgado nesta semana e elaborado lá no início do ano, logo após a gestão de Jair Messias Bolsonaro, revelaram várias distorções. A gente, inclusive, já tem essa arte, só para quem nos acompanha através de áudio e vídeo entender um pouco melhor. Olha só, exatamente no Ministério da Agricultura, um importante ministério, uma divergência no INCRA de cerca de 142,9 bilhões de reais. Já no Ministério da Infraestrutura, um pouco mais de 20 bilhões de reais. Logo na sequência, um outro ministério muito importante, Ministério da Educação, o valor em 17,1 bilhões, ou seja, um valor muito alto. E aí na sequência vem ainda o Ministério da Saúde, com um pouco mais de 15,9 bilhões de reais, e o último, o Ministério da Cidadania, em mais de 6 bilhões de reais. Esses valores, então, esse relatório indica que há uma divergência, uma distorção, e acaba agora sendo alvo, então, de uma investigação mais refinada que vem da Controladoria Geral da União. Recomendou, então, que haja um aprimoramento dos controles internos, a fim de fazer uma rápida correção em relação a esses valores. E isso acaba servindo de exemplo, aumentando a fiscalização na atual gestão e de olho justamente na esplanada dos ministérios. É importante ressaltar que existe ainda uma ampla diferença. Aumentou cerca de 60% a esplanada da atual gestão do governo Lula, o que significa que é necessário aumentar a fiscalização, já que existe um número ainda maior de ministérios na esplanada. Agora aguardar qual será o entendimento e o que deve acontecer. Até agora, os advogados de Jair Bolsonaro não responderam a esses números que foram divulgados. Tiago. Bruno Pinheiro de Brasília, a gente continua acompanhando. Mais um giro com os comentaristas. Diogo Schelp, o que pode acontecer com os gestores, até mesmo os ex-ministros que ocuparam essas pastas na época, porque são distorções muito grandes, não é? Exatamente. Tiago, existiu, né, houve uma mudança aí na lei de improbidade administrativa que faz com que seja necessário comprovar dolo, né, em desvios, enfim, má gestão dos recursos públicos. Então, é preciso provar que houve uma intenção de causar um dano ao erário público, e isso, obviamente, dificulta bastante, obviamente, a punição à má gestão de recursos públicos. É preciso lembrar que esse problema, esse tipo de falha que é identificado pela CGU, é algo comum, vem acontecendo há muitos anos, né? Mesmo em 2015, por exemplo, foi feito um levantamento demonstrando falhas da ordem de bilhões de reais também. Inclusive, o CGU naquela época indicou correções que deviam ser feitas e conseguiu economizar ali cerca de 1,2 bilhão de reais. Então, é algo que diz respeito à má gestão, que é algo endêmico, crônico, né, na administração pública brasileira. Agora, Beraldo, de acordo com o relatório que foi divulgado aí na reportagem do Bruno Pinheiro lá de Brasília, ele falou justamente sobre o valor dessas inconsistências, e o Ministério da Agricultura foi o ministério que mais gerou esse valor, o valor mais alto, com 142 bilhões. Que inconsistências devem ser essas, Beraldo? Pois é, o que me chama a atenção é que os ministérios, eles hoje têm um corpo técnico muito consolidado. É muito difícil que os profissionais que ali estão atuando, sobretudo lidando com um tema tão importante como esse, simplesmente deixem passar esse tipo de valor, ou que ali desavisadamente registrem de forma errada esses valores.
Obviamente, se houve uma fraude, essa fraude aconteceu a partir de uma orientação que veio de cima. Mas a gente imaginar que existia ali um sobretudo no Ministério da Agricultura, que foi gerido pela hoje senadora Tereza Cristina, que até onde se sabe, uma mulher muito competente, muito dedicada, séria. Você imaginar que fizeram ali uma fraude deste vulto, me parece um pouco exagerado. É preciso se aprofundar nessa investigação e entender qual o contexto em que essas inconsistências estão aparecendo para que as pessoas envolvidas, responsáveis, possam se manifestar, explicar, dizer o que aconteceu ali.